Programa Cláudio Hora Entrevista. Oferecimento CN Auto. No nosso programa de hoje, nós iremos até a clínica do Dr. Jacinto Sanches, um cirurgião plástico extremamente conhecido, reconhecido, agraciado. Inclusive as pessoas buscam muito os préstimos profissionais do Dr. Jacinto Sanches. Vocês vão ver, vejam só. De tempos em tempos, eu entrevisto aqui no meu programa, eu trago como convidado meu especialíssimo, certo? Uma pessoa que eu gosto muito, que eu costumo chamá-lo de São Jacinto. São Jacinto que cuida da beleza da mulher brasileira. Dr. Jacinto Sanches, uma vez mais, obrigado por estar conosco aqui no programa Cláudio Hora Entrevista. Agora em São Paulo, capital também. Ok, é um prazer sempre renovado estar contigo e poder esclarecer alguma coisa a você e os teus ouvintes. Uma dúvida que ocorre sempre na cabeça das pessoas que eventualmente vão sofrer uma intervenção cirúrgica, plástica, é o número de acidentes que ocorrem, que a gente vê isso em páginas policiais e etc, etc. Por que ocorre isso com tanta frequência? Não é frequente, na verdade. O que ocorre é que eles são anunciados, né? As coisas que dão certo, é como um desastre de avião, né? São milhões de voos por ano e um dando errado, aquilo vira uma notícia muito trágica. A mesma coisa acontece com as cirurgias plásticas. Normalmente, todas, a grande maioria, elas são absolutamente seguras. Muitas vezes, por descuido, tanto da parte da equipe médica como da parte do próprio paciente, podem começar a ter problemas e acontecer esses problemas mais sérios. O que eu observo é que muitas vezes, por exemplo, o sujeito quando se forma engenheiro, certo? Ele pode trabalhar com mecânica, pode trabalhar com plástico, pode trabalhar com isso, com aquilo. E o mesmo ocorre com o médico. Uma vez formado o médico, ele está apto a aprender uma especialidade. Ou seja, o médico recém-saído de uma faculdade, ele pode trabalhar como neurocirurgião, como cirurgião plástico, como obstetra, como... Depende depende do segmento que ele vá se especializar. E existe uma necessidade muito grande do médico cirurgião plástico se especializar em plástica, em cirurgia plástica. E tem médicos que muitas vezes não têm um preparo de banco escolar para exercer isso e acaba fazendo isso. E eu tenho visto que ocorre com frequência isso. Quer dizer, é o obstetra que faz uma blefaroplastia, etc, etc. Inspiração. Infelizmente, é essa a nossa realidade e é isso que está ocorrendo. Para você ser cirurgião plástico, como a maioria das especialidades cirúrgicas, é praticamente como se você fizesse uma nova faculdade de medicina. A cirurgia plástica hoje são mais 5 anos, além dos 6 anos da tua graduação. São 2 anos de cirurgia geral para você aprender a operar o ambiente cirúrgico, como se portar numa sala de cirurgia. E mais 3 anos de cirurgia plástica. Aí você sai cru para depois enfrentar a vida como cirurgião. Sem isso é impossível. Eu lhe digo sem medo de errar, é impossível que você consiga fazer um procedimento com qualidade. Não existe curso de fim de semana, não existe curso à distância, pós-graduação, então isso é altamente perigoso. E aqueles casos a qual você se referiu no início, de resultados, às vezes até fatais, quase que 100% das vezes. São casos que não contam com um especialista na sala de cirurgia. O cirurgião plástico, ele assim que ele sai da faculdade, ele resolve ingressar ou abraçar
a cirurgia plástica. É muito complicado como é esse processo? O processo de formação dele. Você sabe que, né, da mesma forma que um vestibular, sabe que existem vagas limitadas para demanda de médicos que pretendem fazer esta ou aquela especialidade. Então existem provas que você se submete, como um vestibular, e nessas provas você você passa e faz residência num determinado hospital, num determinado serviço. O número de vagas é sempre muito maior. Então, a primeira dificuldade já acontece aí. Passaram-se os 5 anos desse período de residência. Você ainda não é um cirurgião plástico qualificado a operar. O correto seria que você fizesse as provas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e, dessa forma, tivesse o título de especialista. Então, além de tudo isso, além desse segundo vestibular, esses 5 anos como cirurgião geral e depois como cirurgião plástico, você ainda tem que se submeter a provas na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para se tornar um cirurgião plástico. Legalmente, o médico recém-formado, certo? Ele é dado o direito de fazer uma cirurgia plástica. E ele necessariamente não faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso não impede, legalmente isso não impede que ele faça. Não há impedimento legal nenhum de um médico recém-formado abrir um crânio, operar um coração. Ele simplesmente responde sobre as coisas que ele fez. Mas ele não está impedido a fazer. Ele tem que ter o discernimento de não fazer isso. E é nisso que, às vezes, os aventureiros se baseiam para começar a fazer cirurgia plástica onde não pode. Dia desses eu estava mexendo no computador e acabei entrando no seu site. Inclusive, isso é muito interessante para vocês que querem saber alguma coisa a respeito do Dr. Jacinto Sanches. O site dele, que tem uma série de informações, é dayclinic.med.br. www.dayclinic.med.br. Inclusive, você sugere algumas perguntas, inclusive algumas perguntas agressivas a se fazer ao cirurgião. Você é apto a fazer isso? É uma das perguntas que eu achei muito interessante. Aquelas informações que a gente colocou no site tem o caráter informativo. Um site de cirurgia plástica não é uma propaganda do médico. Eu estou dizendo o que eu penso, como é que eu ajo, e dessa forma deixando que as pessoas me conheçam um pouco melhor. Aquelas perguntas servem, não é exclusivamente para o paciente fazer a mim, é pelo contrário, para qualquer paciente em qualquer lugar desse Brasil, se ele as usar e se ele obtiver as respostas que espera e se sentir seguro, é um grande guia para não haverem problemas com a cirurgia do paciente. Uma pergunta que eu achei interessante, eventualmente que é sugerido no seu site, é que o paciente faça uma pergunta para o profissional. Caso você tivesse que fazer esse procedimento em algum familiar, você o faria? Exato. São situações que você coloca o profissional de forma a tentar entender se aquele procedimento ao qual você está pleiteando ser feito em você, ele é indicado realmente para você, se ele é seguro. Compreende? Por que alguns artistas, artistas que a gente tenha uma visão maior, você vê um artista, um homem ou mulher, na televisão, com uma determinada face. Né? Ele some durante 6 meses e aparece com uma cara que parece boneco virtual, de desenho virtual. Uma cara sempre igual. Por que ocorre isso? Na verdade, ocorre por problemas de indicação de cirurgia na condução da cirurgia. Mas, Cláudio, interessante notar o seguinte, você, com absoluta certeza, tem muito mais pessoas operadas do que pode imaginar. Mas os casos bem operados são aqueles que não aparentam que foram operados. Aqueles onde houve uma grande mudança, mas sem aparentar que houve uma mudança. Então, ninguém sabe que operou. Então, aparecem esses casos de cirurgias mal conduzidas e tal. Isso daí, às vezes, causa nas pessoas uma
uma impressão falsa de que aquele procedimento sempre fica ruim. Por exemplo, a plástica do rosto, o lifting do rosto. Você vê 1, 2, 3 casos mal conduzidos e tende a achar que o procedimento é sempre assim. Não, aqueles 3 casos que você viu são exceções, justamente porque você conseguiu ver. Existem 300, e não 3, que fizeram com um excelente resultado e que ninguém nota. O que eu observo, o rosto, existe é muito complexo o sistema muscular do rosto, da pessoa com um semblante triste, a pessoa sorrindo, a pessoa gargalhando. Quando se faz uma operação plástica, se estica tão somente a pele ou você mexe também na parte muscular? Sim, essa é uma pergunta interessantíssima. O conceito antigo de cirurgia da face era simplesmente de se esticar a pele, descolava-se o quanto podia e depois tracionava essa pele no sentido tal e tal. Com a evolução das técnicas, você percebe que a face ela envelhece de uma maneira global e não é só simplesmente a pele. As estruturas profundas, músculo, aponeurose, gordura, elas migram para posições diferentes e elas têm que ser recolocadas nas posições originais durante a cirurgia do lifting. Dessa forma, você consegue resultados muito mais expressivos, muito melhores e justamente sem aparentar que operaram. Resultados extremamente naturais. Há uma grande mudança, inclusive é um paradoxo, né? Cirurgia do rosto, há a necessidade de uma grande mudança e, na verdade, não aparentar que fez nada. Uma recuperação geral do rosto numa pessoa que realmente tem que mexer na parte muscular, etc. A duração da cirurgia é muito longa ou isso depende de pessoa para pessoa? Depende, evidentemente, do que vai ser feito em cada caso em particular. Cada pessoa tem uma necessidade, tem uma indicação e, dependendo do número de detalhes que a cirurgia tem, pode se estender às vezes por 4 horas, 4 horas e meia, uma cirurgia dessa. Pós-cirurgia, a recuperação da pessoa para que ela consiga voltar a uma vida dita normal, isso leva quanto tempo em média? Cirurgia da face, a gente pede para retornar ao convívio social, uma cirurgia completa, com pálpebras e outros procedimentos na face, entre 2 a 3 semanas, para ela poder ter um convívio social sem aparentar que foi operado. É bem rápido. Sim, de 2 a 3 semanas. A pessoa tem que estar programada para não precisar trabalhar nesse período, não ter compromissos sociais, profissionais e não fazer viagens a locais onde tenha sol, etc. Tem que estar disponível a vir à clínica para os curativos que são seriados, né?